Olá, queridos! Estamos começando mais um Conexão. Eu, pastor Ednilson Lima, estou aqui para falar sobre céu e inferno. Olha que coisa, que responsabilidade. Nós vamos falar hoje no Conexão sobre céu e inferno e, lógico, para discernir um pouco, para falar mais sobre esse assunto, eu tenho dois pastorzão aqui que estão preparadíssimos para falar sobre céu e inferno. Estou aqui com o pastor Leonardo, o nosso Leonardo... Botaram aqui Leonardo da Silva. É muito nome para você. Eu te conheço como Léo. Léo, o meu pastor Léo. Então, o Leonardo. Eu vou falar só Leonardo. Pastor Leonardo, da nossa igreja lá de Nilópolis. Seja bem-vindo. Olá, pastor Ednilson. Olá a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com o senhor. O senhor já me convidou algumas vezes, algumas vezes. E graças a Deus hoje deu tudo certo, estamos aqui. Será, pastor, que foi por isso que choveu desse jeito? Será? Pode ser. Eu tenho que saber quem eu escolho. Mas tudo bem, vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado. Amém. Também para falar sobre céu e inferno, esse tema tão, não diria nem polêmico, mas um tema bem pertinente. A gente precisa falar sobre o céu e o inferno, né? Eu também estou aqui com o Paulo Rogério, meu amigo, pastor lá de Alcântara. Pastor Paulo Rogério, muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse programa abençoado, né, pastor Ednilson? Coisa boa, né? Já é a terceira vez que eu venho participar desses programas. Terceira? Terceira já. Rapaz. Né? E tem sempre um prazer, uma alegria participar desse programa tão, né, não só criativo, né, também para falar de assuntos tão importantes, para tirar as dúvidas das pessoas, mas também, né, esclarecer ali a verdade no coração daqueles que creem também. Graças a Deus. Prepare uma carteirinha para o Paulo Rogério, hein? Por favor, 3 é o que mais veio aqui, então, já. É ele já disparado o que mais veio no programa. Glória a Deus por isso. Bom, nós vamos agora, pastores, a uma matéria que fala sobre esse assunto. Vamos prestar atenção nessa matéria, porque na volta quero trazer algumas perguntas que eu acho que o nosso povo vai se alegrar bastante com essas perguntas e as respostas de vocês, né? Vamos a essa matéria, céu e inferno, voltamos já. Céu e inferno existem em diferentes religiões, como o cristianismo, islamismo, judaísmo e budismo. Em quase todas as religiões, o céu é descrito como um lugar de paz, felicidade, união e festa, além de estar perto de Deus. Já o inferno é sempre representado por sofrimento, dor, suplício e arrependimento de ações cometidas durante a vida. Como saber para onde vamos? Quais atitudes nos afastam ou nos aproximam de tal lugar? Há quem diga que isso faz parte dos mistérios da vida. Bom, pastores, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu tenho até em pesquisas vendo que parece que as pessoas querem criar o céu e o inferno no sentido de só figurado atualmente. As pessoas parecem não quererem mais acreditar num local físico, no céu físico onde nós vamos habitar, ou no inferno físico onde vamos passar a eternidade. Onde alguns vão passar a eternidade em sofrimento, né? Eu acho que isso já é uma artimanha do diabo para as pessoas desacreditarem em Deus mesmo. Mas, no entendimento de vocês, o que é céu e o que é inferno? Pastor Leonardo. Olha, quando a gente pensa em céu e inferno, de fato, né, o senhor falou que muitos vão interpretar o céu e o inferno de uma forma figurada. E isso tira completamente a característica espiritual, né, dessa situação. Muitos vão dizer, não, o inferno é aqui, nós estamos vivendo já nesse inferno, nesse mundo cruel, nesse mundo difícil. Então, há sempre esse movimento, né, uma construção de uma narrativa que leva as pessoas a acreditarem que não há nada além desse mundo. E a partir do momento, né, que a pessoa começa a acreditar que não há nada além desse mundo, né, então tudo acaba aqui. Não tem motivo para arrependimento de pecado, por exemplo? Exatamente. Por que eu vou me arrepender de pecado se tudo acaba aqui? Eu morri, acabou, voltei a ser pó e acabou. Ok, então vou viver minha vida do jeito que eu achar melhor, né? Exato, né? Então, essa é uma narrativa maligna, né, que infelizmente tem encontrado eco no ouvido de muitas pessoas, justamente para afastá-las da salvação, né? Porque a gente, né, vai falar até melhor aqui depois, todos que nascem já nascem mortos espiritualmente. Sim. Quer dizer, todos já nascem condenados. Sim.
E é através de Cristo Jesus que a pessoa tem a oportunidade de se redimir e de se reconectar com Deus e chegar ao céu, né? Que, como a gente viu na reportagem, é esse lugar de paz, é esse lugar de descanso eterno com o Senhor. Né? Então, há esses dois, essa diferença entre o céu e o inferno, um lugar de recompensa e o outro um lugar de castigo. De castigo, condenação. Pastor Paulo Rogério, concorda com isso que o pastor está falando? O senhor tem algo a acrescentar nesse sentido? Ainda levando em consideração o que eu falei, né, de perceber essa narrativa que o pastor comentou, de perceber que parece que nessa última geração, nas últimas 2 gerações, digamos, as pessoas querem desvalorizar o que é céu e o que é inferno, colocando isso só como uma figura, mostrando as outras religiões, os outros conceitos de céu e inferno para as pessoas não temerem, né, digamos assim, e não levarem em consideração isso. O senhor concorda com isso aí? O senhor entende que isso tem acontecido mesmo? E o que é céu e o que é inferno para o senhor? Sim, também concordo sim, né, com ambos os pensamentos, porque é como a gente vai vendo, né? A sociedade hoje ela vai desconstruindo de fato a ideia realmente da realidade do céu e da realidade do inferno. Eu entendo que o céu é onde você vai habitar eternamente com Deus. E o inferno é onde você vai viver a ausência de Deus, né, por toda a eternidade também. Então a gente vai vendo que há um esfriamento nessas ideias espirituais, há uma ideia, né, uma narrativa de que você não precisa se importar com o que vem depois, né? Essa é a realidade. Você não precisa se importar, isso não existe, isso é real. Acabou a vida aqui, morreu, pronto, né? Findou as coisas, você não precisa ter preocupação nenhuma. Então, essa narrativa é preocupante porque vai deixando as pessoas assim, como a gente usou a palavra ainda há pouco conversando, pastor, anestesiada, né? Eu acho que o mundo hoje, né, vai construindo, né, uma anestesia nas pessoas, fazendo elas ficarem desligadas totalmente da realidade espiritual de uma vida com Deus. Isso é um laço, né? É um laço do diabo. Vamos lá. Como posso garantir o meu destino no céu, pastor Paulo Rogério? Como a pessoa que nos ouve agora e nos vê, nos assiste, como que essa pessoa pode garantir o acesso dela aos céus? Levando em consideração que a gente crê, lógico, né, que o céu é real, é um local real que Deus está preparando para a gente poder habitar para toda a eternidade, né? Pastor, eu me recordo do que palavras do próprio Senhor Jesus, né? Ele fala que estaria preparando o lugar, né, na casa do Pai para morar. Ele diz, se isso não fosse verdade, eu não teria dito. E nós temos que seguir o mesmo caminho, né, e aquilo que Jesus foi falando, trazendo. Porque ele mesmo fala que todas as palavras que ele revelou, entregou às pessoas, não é nada mais do que as próprias palavras do Pai Celestial. E ele veio mesmo mostrar essa realidade. Ele falava que o Pai mandava falar. Né? Justamente, ele diz, eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu só vim revelar e trazer as notícias e a verdade que meu Pai me enviou a fazer. E se olharmos também assim, para quem está perdido, desorientado, né, e não encontra, né, como encontrar isso, a gente vê aquele caso do carcereiro lá na prisão, né, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16. Né, Atos 16, 31, né, serás salvo tu, mas também ele inclui, né, e a tua casa, não é só para você, é para todas as pessoas que realmente creem nesse Salvador que foi enviado e como assim as profecias já revelam. Então, pastor Leonardo. Só voltando até aqui um ponto, pastor, porque quando a gente fala do céu e do inferno, as pessoas elas são capazes de acreditar mais no céu e duvidar mais do inferno, né? Porque quando a gente fala do céu, até aquele, às vezes, que não tem uma religião definida, ele acredita que, de alguma forma, há uma vida, há um lugar onde a pessoa vai após a morte. Então, eu percebo, não sei se o pastor Paulo tem essa percepção, as pessoas não duvidam muito do céu, elas duvidam muito mais da questão do inferno, né? E aí, só trazendo aqui uma passagem, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Então, para você que é cristão e talvez até duvida dessa questão do inferno, então a Bíblia coloca o inferno como
um abismo tenebroso, aonde Satanás ficará preso. E aí tem um outro texto que fala que o inferno é um local de condenação também. Um local de condenação. Né? E a própria Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 30, né? Ali na parábola dos talentos, ele fala: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, é um lugar de condenação, é um lugar de sofrimento, porque a própria Bíblia fala pranto e ranger de dentes. Existe esse lugar. Existe esse lugar. Não é uma metáfora, não é uma figura. Não é uma metáfora. Existe esse lugar. Existe esse lugar. E só complementando, também em Mateus 25, no versículo 41... E não é na terra, desculpa. Aí não é na terra. Exatamente. Você vai ou você vai para o céu ou você vai ficar aqui na terra, porque o inferno é aqui na terra mesmo. Olha aí tantas coisas acontecendo. Exato. Muita gente tem essa... Não é. Não é. É um outro lugar. Tanto que no versículo 41 de Mateus 25, ele vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, é um lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, que se rebelaram e foram expulsos do céu. Então, esse lugar foi preparado, e esse lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos é o lugar onde aqueles, né, naquela história onde Jesus ele vai ali separar as ovelhas dos bodes, aqueles que estiverem à esquerda serão jogados. E diz aqui, para o fogo eterno. É muito claro. É muito claro. É muito claro. É que as pessoas querem filosofar a Bíblia, né? Elas querem trazer a Bíblia para um nível de filosofia. Para o seu achismo mesmo. Para a sua conveniência, né? Para a sua própria conveniência. Porque é muito claro. É muito claro que o inferno existe. É muito claro que Deus só preparou no céu para a gente, um local no céu para a gente habitar com Ele. Mas Ele preparou esse lugar também, já está preparado para Satanás, para os seus demônios. Não seria para a gente. Mas, infelizmente, por causa do coração duro, muitos estão indo para lá, irão para lá junto com ele. Mas é muito claro, né? Parece que eu não consigo ver na Bíblia a dúvida que esse povo vê, né? Exato, né? Porque a Escritura diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, são pessoas que criam um Deus à sua própria imagem, ou seja, é uma percepção particular, uma visão muito particular de Deus. Então, a pessoa acredita nessa visão particular. Infelizmente, há aqueles que pregam nesse sentido, há aqueles que pregam que o inferno não existe, que o diabo não existe, e isso acaba encontrando eco no ouvido hoje em dia, dessas então, pessoas. Com toda essa mídia, com toda essa capacidade... Porque, assim, manipular uma multidão, isso é coisa antiga, né? Manipular a multidão, isso é coisa antiga. Mas a capacidade de manipular a multidão com toda a tecnologia que temos hoje, cresceu bastante. Então, você vê uma nação inteira sendo manipulada e crendo em coisas que não são verdades, né? E você vê que isso consegue alcançar milhões de pessoas em poucas semanas. Em poucas semanas. Então, você ampliou. A internet, tudo bem, tem várias atribuições a ela, atributos para a gente poder usar e tudo mais. Mas se aumentou bastante a capacidade para manipular a mente das pessoas, aumentou. Né? Exato. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa capacidade de discernir, né? De conseguir interessante, separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É como diz o ditado, está na internet é verdade, né? Então, a pessoa ela recebe, às vezes, uma mensagem no WhatsApp, um link, e ela assiste aquilo e acaba acreditando naquela história. Por isso que é muito importante, né, você que é cristão, você confiar no seu pastor. Você dá voz ao seu pastor na sua igreja, porque é ele que é responsável por você, é ele que... Vai dar conta, né? Exatamente, vai dar conta. Pastor, o senhor está muito quietinho hoje, hein? Eu estou mais quietinho hoje, O senhor está muito quietinho hoje. Eu vou fazer uma pergunta direto para o senhor agora. Então, diga aí. A pergunta é o seguinte: haverá literalmente, tá? Literalmente. Ruas de ouro no céu? Sim, com certeza. Apocalipse 21, versículo 18, garante que o céu ele foi construído, né, todo em ouro puro, e parece um vidro, né, transparente. Tão brilhoso que ele é. Que coisa, hein? Fala, lê pra gente aí. A construção do seu muro, e algumas traduções falam, e a construção da cidade era de jaspe, e a cidade de ouro
puro, semelhante ao vidro transparente, né? O puro também. Que coisa, né? Bonito, né? lindo, Imagina a né? senda. Não, assim, irmão, quando ele fala, eu costumo dizer o seguinte no altar, né? Se Deus criou o mundo em 7 dias, né? Em 6 dias, no 7 ele descansou. E aí Jesus vem e fala, eu tô montando uma cidade, sabe? Estou preparando para vocês habitarem comigo. Aí eu fico pensando, você olha para a humanidade, para o nosso planeta, e você vê a perfeição de tudo. O homem, tudo bem, como está destruindo, aquela coisa a gente já sabe. Mas a perfeição, é tudo tão perfeito, a natureza é tão perfeita, né? tão simetricamente, né? Perfeita. E eu fico pensando como é essa cidade. Aí quando você vê que uma das características dela é ter feita de ouro, você fica imaginando a beleza que é, né? Então, não nada de puxadinho, não. Nada de barraquinho, de fiozinho de gato, gambiarra, nada disso, né? Só coisa de primeira, né? Exatamente, né? E se a gente olhar para a própria Bíblia, a gente vai ver que o templo, ele tem todos os detalhes em ouro. Né? A própria Arca da Aliança revestida em ouro, o templo com todos os detalhes em ouro. Então, pela lógica, o céu também tem uma construção nesse padrão, né? Porque o templo é apenas um pequeno pedaço, né? Um vislumbre do que seria a glória do céu. Né? Então, tanto que agora se manifesta ali dentro, lá no Santo dos Santos, e era uma coisa tremenda, né? E lá a gente vai ter isso, a gente vai ter a glória dele nessa cidade. Não dá pra gente pensar em coisa pequena, não tem como pensar em coisa simples. E você vê assim, não é só o local que usava ouro. Até Lúcifer, antes da queda, a vestimenta dele, existiam partes de ouro com pedras cravejadas. Aí perdeu toda a formosura, tudo isso. Jogou tudo fora. Porque decidiu ser igual a Deus e o Adão vai lá e ainda vende a gente para ele ainda, ô Adão. Eu quero encontrar o Adão lá no céu, irmão. Eu quero encontrar o Adão lá no céu para conversar com ele direitinho, separado, ou esperar quando Jesus virar para pegar a ceia. E será que vamos encontrar Adão? Será? Pergunta polêmica. É uma pergunta polêmica, né? Será que ele vai estar lá? Vamos encontrar as pessoas lá? Eu creio que sim, porque Jesus foi lá pregar lá embaixo, né, no Hades, pregou lá, né? Eu creio que vamos. Eu pretendo conversar com ele à parte, separadamente. Aí vamos juntar vocês dois aí, nós três, pega ele à parte lá. A gente traz ele para o programa Conexão. Vamos lá, então. Pastor Leonardo, o inferno é eterno? O inferno é eterno? Essa é uma pergunta muito interessante, pastor, porque os próprios estudos teológicos, né, vão identificar duas vertentes, aqueles que vão acreditar que sim, aqueles que vão acreditar que não. Eu até citei aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, eu gostaria só de ler novamente, porque é pertinente para essa pergunta que o senhor fez, que ele fala assim, né? Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Então, olhando para esse texto, dá a entender, quando ele fala até o dia do julgamento, é que quando houver esse último julgamento, né, porque uma coisa é Satanás ter sido vencido, né, e a pessoa não pode confundir a derrota de Satanás com a inexistência dele, que muitas pessoas acabam confundindo. Não, Satanás foi derrotado. Não, ele foi derrotado, mas ele continua existindo, ou seja, a derrota não gerou a extinção de Satanás. Ou seja, essa extinção, aonde tudo acabará de fato, então dá a entender, olhando 2 Pedro 2,4, que esse inferno, ele terá um fim, aonde tudo será extinto, mas não é agora. Então, dentro dessas correntes teológicas, uns que vão dizer que é eterno, outros que vão dizer que vai até esse último julgamento final, eu tendo a ficar com essa ideia de que o inferno vai ter um fim. Vai ter um fim. Então, Mateus 23, 33 é interessante quando o João Batista ele fala, o Senhor ele fala, serpentes, raça de víboras, como escapareis, serpentes,
raça de víboras, ele está falando dos religiosos, é Jesus, né? Falando dos religiosos lá no templo, certo? E ele fala assim, como escapareis da condenação do inferno? Então, o inferno é um lugar de condenação, certo? Quem for condenado vai estar no inferno. Nesse pensamento que o senhor trouxe, então, quando chegar o momento final onde eles serão soltos, o inferno então vai liberá-los, certo? Eles serão soltos, serão derrotados e não haveria mais necessidade do inferno para eles voltarem, que ali haveria a tal da extinção. É esse pensamento? Essa condenação não seria... Eu só estou colocando aqui porque para a pessoa pensar mesmo, né? O apóstolo Paulo também pode entrar na discussão, porque ele fala, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se vocês continuarem assim, como é que vocês vão escapar dessa condenação? Não daria a impressão, e aí deve ser a segunda vertente, né, que o senhor falou, de que, tudo bem, serão liberados, serão soltos, mas o inferno continua. Aí ali haverá a destruição e eles voltam para toda a eternidade no inferno. Não poderia ter, não seria por isso, pelo inferno ser um local de condenação, que ali daria essa segunda visão, digamos assim, esse segundo entendimento de que o inferno vai continuar para toda a eternidade, embora ele vai liberar o pessoal, vai ter a condenação, vai ter o juízo, vai ter o julgamento, e eles voltam para lá, para toda a eternidade, vivendo debaixo da condenação? Olhando para a ótica, né, do que o pastor Leonardo ele aplicou dentro daquilo que está escrito, de fato eu concordo com a visão do pastor Leonardo, né? Porque de fato, né, se Deus, né, um dia criou do nada o que não existia, de fato ele também tem o poder de extinguir completamente os seres que prejudicariam, né, aquilo que ele criou, né? Ainda mais, né? Assim, a Bíblia fala que não só o ser humano, ele diz em Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas esse eterno, claro, ele duraria até que se cumpra o juízo, onde Deus já faria todas as coisas. Pastor? Aí não seria perpétuo, porque na Bíblia há um certo consenso, digamos assim, né? Que o eterno é eterno e o que não é eterno é perpétuo. Geralmente a gente fala isso, né? Ele vai perpetuar, então vai ter um fim. É perpétuo, mas tem um fim, não é eterno. E o eterno é eterno, não tem fim. E quando ele fala que vai ser lançado no fogo e que vai arder para toda a eternidade, vai ser eterno esse fogo ardente, não seria não seria diferente? Porque aí você fala assim, mas quando chegar esse momento, o momento do julgamento, aí vai extinguir, e extinguindo, aí eu entendo, lógico, se extinguir, acaba o diabo, acaba os demônios, então, para que vai ter, né? Tem as almas daqueles que serviram a eles, ou deixaram de servir a Cristo, não quiseram servir a Cristo também, que também vai ter a condenação eterna também. Isso aí dá uma discussão boa. Dá, né? Porque seriam duas vertentes boas. Sim. Porque eterno, no nosso ponto de vista, cristão, eterno é eterno. Perpétuo tem fim, mas eterno não, né? São lançados no inferno. Mas nós vemos que em Apocalipse depois fala que depois que eles são soltos, né, entra naquele conflito, eles são vencidos, são derrotados ali, eles são lançados depois num outro ambiente, que é chamado o Lago de Fogo. Que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é a segunda morte. Então ali seria extinguido totalmente a existência deles. Porque, assim... Entendi. Eu estou entendendo o ponto de vista, mas eu creio que tem outros pontos de vista. Sim, porque assim, quando a gente olha para o plano geral de Deus, né, o inferno, ele só existiu por conta da rebelião. Sim. Né? Que, como a gente falou aqui, ele foi preparado para Satanás e seus demônios. O plano original não era esse. O plano original não era nem que a morte existisse. Né? Sim. Então, na verdade, o inferno e a condenação, a morte, o pecado... só existiram por conta da rebelião e o inferno da queda existiu pela rebelião. Exato. Então, eu entendo que tem que ter um desfecho final, né? Onde só vai ficar o Senhor e os que foram salvos. Entendi. Não, então, eu estou entendendo esse desfecho final. Eu só estou trazendo o outro lado porque... Até porque Apocalipse eu tenho um problema muito sério. Eu, no caso, quando alguém, pode ser um pregador, qualquer pregador, se chegar e falar assim, tá dizendo isso, isso e isso, eu fico meio assim, porque Apocalipse é uma visão apocalíptica, né? Uma visão futura.
Então eu não posso ficar engessado. Lógico, tem coisas e coisas, tem coisas que eu já ouvi que eu acho absurdo, que não creio desse jeito, mas esse caso, por exemplo, eu acho que dá para se pleitear pelo menos uma outra visão, para parar e pensar, mas peraí, tá bom, então não é eterno, esse fogo eterno onde eles vão ser lançados seria um outro ambiente, como o pastor falou, que era o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, que já não seria o inferno, então. Sim. Certo? Que seria para extinguir e encerrar o assunto. Encerrar aquela história mesmo. Eu entendi. Perfeito. A última pergunta desse bloco, vamos lá. Jesus desceu ao inferno e pregou? Vou deixar essa pergunta para o pastor Paulo. Não, eu quero ouvir do senhor, não vem não. Não vai fugir. Tudo bem que eu vou deixar o pastor Paulo falar, ele pode começar a falar. Tá, deixa eu começar então falando. Eu nem vou terminar nesse bloco. Você vai começar a falar e a gente volta no próximo bloco falando desse aqui. Isso aqui eu quero ouvir bem de vocês. Jesus desceu ao inferno e pregou? Bem, pastor, olha só. Quando a gente começa, né, a pensar, a primeira coisa que eu olho é aquela ótica do Lázaro e do rico. Se olharmos primeiramente ali, existem 3 ambientes. Primeiro, né, o inferno. Segundo, o abismo, que separa, e o paraíso. Quando a gente olha para isso, faria sentido, sabe, ele pregar para pessoas que já estão condenadas ao inferno? Não. Ele pregaria contando a vitória que foi alcançada na cruz, no seu sacrifício pela humanidade, para justamente só declarar vitória aos que estão no paraíso. Que então, não deixa de ser o mundo dos mortos. Ele teria pregado só para mostrar que venceu Satanás, não para salvar ninguém? Justamente. A morte Na foi volta vencida. a gente vai falar sobre esse assunto aqui, hein, Leonardo? Isso aí vai dar pano para manga. Vamos ao intervalo rapidinho, voltamos já. Graças a Deus, voltamos com Conexão, falando de céu e inferno com o pastor Leonardo, o nosso pastor lá da nossa sede em Nilópolis, também o pastor Paulo Rogério, o nosso pastor lá da nossa sede em Alcântara, falando desse assunto. Nós terminamos o bloco anterior com a pergunta: Jesus desceu ao inferno e pregou? Aí o pastor Paulo trouxe a ideia de que não, né? Sim. Por favor. Aí eu quero o contraponto aqui do Leonardo. Entendi. Você quer que ele repita ou você consegue já trazer o contraponto? Deixa eu ler o texto aqui. Sim. Vamos ler aqui o texto. 1 Pedro 3,18, né, ele vai dizer assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Agora? Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, pelo meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente e quando Noé construía a sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio das águas do dilúvio. Eu já penso um pouco diferente nesse texto, porque eu acho que de fato é possível. Por quê? Porque há um divisor de águas a partir do dilúvio. E olhando para as Escrituras, né, essa ideia de um Deus único, Salvador, dessa ideia do Deus que tem um povo, ele vem a partir de Abraão. Ou seja, antes do dilúvio, né, nesse período anterior ao dilúvio, um povo específico. não existia. Né? Aliás, não havia lei, não havia regra. Por isso que a iniquidade e a violência tomou conta da humanidade. Então, eu não estou dizendo exatamente que isso aconteceu, mas eu vejo como perfeitamente possível ele ter pregado para aqueles que estavam lá. Para esses que viveram no período anterior ao dilúvio. Mas isso não seria através do próprio Noé, que foi usado pelo Espírito de Deus para transmitir essa mensagem como se fosse o próprio Cristo levando a salvação? O Pedro é muito claro. Eu já li esse texto. O Pedro, eu até pensei nesse texto, como o senhor falou, né? Ele é muito claro, ele foi lá e ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Essa prisão, eu entendo que ele, na morte da cruz, ali sim, a Bíblia fala que ele sobe aos céus e leva cativo o cativeiro. Para ele levar cativo o cativeiro, eu acho que ele pregou. Eu creio que ele mostrou lá, ele chegou a pregar. Agora, o que ele pregou? Esse que é o negócio. Eu penso assim, o que ele pregou? A gente pode fazer Ele veio mostrar... Desculpa, mas ele veio mostrar a capacidade redentora, né? Eu sou aquele que todos vocês falaram.
Então, aí sim, você vê o Noé espantado com aquilo, você vê o Abraão, aí você já vê os outros com mais entendimento da lei, porque aí entra a lei, Deus dá o entendimento. Bom, esses já esperavam mais, já entendiam melhor, e ele vem se revelar. E aí ele leva cativo o que estava em cativeiro, porque não podia ainda adentrar antes da cruz, né? Exato. Então, aí ele leva cativo, por isso que eu creio que ele pregou. O negócio é o que ele pregou. Ele não pregou como a gente está pregando, né? Ele pregou no sentido de se apresentar. Sim. Eu sou aqui, sou eu. Para afirmar a obra redentora dele. Afirmando... O irmão no outro bloco, o irmão até falou assim, ele mesmo disse que Jesus pregou sem dizer que Jesus pregava. Porque você falou assim, ele foi lá para mostrar a vitória dele. Para afirmar isso. Afirmando a vitória, já está pregando. Ele já está pregando. Eu vim aqui, eu sou aquele que todo profeta falou, morri na cruz, sou filho de Deus, sou Deus, vim aqui, aconteceu isso, recebi vida do Espírito Santo. Já é uma pregação. Ele já estava pregando quando ele vai lá para afirmar o que ele fez, já está pregando. Não é isso? Se a gente conseguir fazer uma analogia, é o seguinte, né? A gente pode comparar a segunda vinda de Jesus com o dilúvio, né? Que foi algo que aconteceu de repente. Sim, Jesus então, inclusive faz essa comparação, né? Exato. E aí vamos pensar o seguinte, muitos, e aí é uma corrente teológica que vai acreditar, que depois do arrebatamento, aqueles que ficam vão ter uma segunda chance. Sim. Então é como se isso fosse a segunda chance para aqueles que não faz sentido. Não caíram, exatamente não isso. entraram na arca junto com... Exatamente. Tem linha de pensamento que diz que não vai ter. A primeira chance é a primeira e acabou e é a única. Né? É a única. E eu quero ir na primeira mesmo, mas... mas aqueles que creem na segunda chance... Como é que fala? Na dúvida, vai na primeira. Dúvida, né? Vai logo na primeira. Mas que também parece muito claro que vai ter uma chancezinha complicada, mas vai ter, de ter essa... como se Jesus estivesse dando essa segunda chance para aqueles que viveram antes do dilúvio, né? Porque ele vai lá e prega exatamente para eles. E eu entendo isso, entendeu, pastor? Entendeu? Sim. Quando o senhor fala assim, ele foi lá somente para mostrar que ele é o plano da salvação e aconteceu que ele... Mas ali já está pregando para eles, né? Houve uma pregação ali. E o Pedro, acho que deixa muito claro que ele foi lá e pregou, né, para os mortos. Um dia a gente vai tirar essa dúvida. Um dia a gente vai tirar essa dúvida. Aí eu já pergunto, então é possível, quem morreu já está no céu? E aí, Paulo? O céu, assim, em parte, porque quando a gente pega aí a questão, vamos pegar esse gancho aí, como eu falei, né? Talvez não literalmente, então, né? E paraíso. O ladrão da cruz lá, Jesus garantiu para ele. Ainda hoje estará escondido no paraíso. O paraíso não seria ainda a cidade que ele está preparando. Ainda não seria. Mas o paraíso, como ele chama de seio de Abraão, é um lugar ainda como se fosse um lugar de espera. Onde o povo está dormindo para despertar quando Jesus voltar. É uma salinha VIP, digamos assim, né? Você está aguardando... Amém. Um lounge. Né? Essa é um lugar assim, preparado para que as pessoas, né? Para na volta ele poder ressuscitar, quando pegar todos julgar e levar todos de uma vez só para a Cidade Santa. Amém. Nós vamos agora ao abre aspas. O abre aspas de hoje vai falar, um estudo, são pessoas que acreditam menos, foi feito um estudo, né? Essa fonte é do guia-me.com.br. Pessoas acreditam menos na existência de céu e inferno, segundo o estudo. E a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos lá, vamos no abre aspas. Bom, uma nova pesquisa realizada pela Gallup, empresa global de pesquisa e opinião dos Estados Unidos da América, disse que quase 3 em cada 10 pessoas não acreditam no inferno ou no diabo. A porcentagem de americanos que acreditam em Deus, anjos, céu, inferno e diabo caíram para os níveis mais baixos já registrados nas últimas 2 décadas. E a crença em Deus e no céu apresentou as quedas mais acentuadas. Mostram os resultados da pesquisa realizada com 1.011 adultos entre 1 e 24 de maio de 2023. Conforme os dados apresentados, 74% dos entrevistados disseram acreditar em Deus, 69% acreditam em anjos, 67% expressaram crença na existência do céu, enquanto 58% disseram acreditar no diabo. Em 2001, a crença em Deus era de 90%,
enquanto no céu era de 83%. A crença em anjos era de 79%. A crença no inferno foi de 71%, enquanto a crença no diabo foi de 68%. Quando comparada com a mesma pesquisa realizada pela Gallup em 2001, pode-se verificar o declínio acentuado ao longo dos anos da crença em Deus e no céu. E no diabo também, né? Caiu a crença nele. Que coisa séria, hein? Uma estatística bem, assim, bem brusca, né? De diferença. Uma diferença muito grande. Digamos assim, 2 décadas, né? Como o pensamento das pessoas mudaram com relação a isso. Coisa séria, né, irmãos? Mas eu vejo nisso, pastor Ednilson, que se a gente olhar direitinho hoje, o que vai oferecendo de entretenimento, vai se desconstruindo as ideias, né? A gente vê isso em filmes, em séries, né? Como se Deus não existisse. Eu não sei se o senhor já percebeu esse ambiente. Sim, né? É sempre assim. Tudo é construído numa realidade onde Deus não existe. Se fala de Deus, mas como se Deus fosse uma coisa vaga, né? Que não existisse de fato. Mas até filmes milagrosos, né? Filmes de milagres, eles tentam atribuir aquilo a algo, mas não a Deus, um Deus personificado, um Deus real, um Deus único, Criador. Eles atribuem alguma coisa a Deus, mas a um Deus diferente do que a Bíblia Aí o senhor percebe, né? As pessoas acreditam no anjo, acreditam no demônio, mas não acreditam em Deus que criou todas as coisas. É complicado. Acreditam no cristal, no incenso. Até um elefantezinho de cristal virado para a rua. Exatamente, em trevo de 4 folhas, em pata de coelho. Quer dizer, as pessoas, elas... É muito interessante, né? Porque as pessoas, elas têm as suas crendices, né? Os seus elementos no qual elas acreditam que aquilo pode energizar um ambiente, que aquilo pode mudar o destino, mas naquilo que é a sabedoria milenar, né, que está aí há milhares de anos dando certo, funcionando, as pessoas não acreditam. Não querem acreditar. Né? Exatamente. Caramba. Mateus 16, 19. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Paulo. Se não, abre aqui rapidinho. Mateus 16, 19. Deixa eu ver se eu... Mateus 16, 19. Deixa eu entrar então aqui, que eu não tinha separado. Quem chegar primeiro? Quem chegar primeiro? Quem chegar primeiro vence. 16, 19 que o senhor falou? 16, 19. Cheguei primeiro. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É até conhecido, né? Mateus 16, 19. Está falando com Pedro aqui, mas até algumas pessoas distorceram isso, né? Até se há uma crença de que Pedro tem a chave do céu, a gente vai encontrar com ele lá no céu, aquelas histórias assim. E a pessoa até quase que endeusaram o Pedro por causa disso, né, em algumas religiões. Mas a gente entende que a chave aqui é entendimento, né? É o entendimento que Deus dá pra gente. E essa chave realmente abre a janela dos céus pra gente. E é ligado aqui, é ligado no céu também. E a gente vê plano de coisas acontecendo. Mas, assim, essa chave e esse estar ligado com o céu, e esse céu que a gente se liga, como que se dá isso, pastor? Eu entendo de uma forma bem simples, né? A chave é uma demonstração de autoridade. A chave é aquilo que permite você abrir portas, e toda porta ela te dá acesso a algum lugar, né? Então, a chave ela está numa porta, e essa porta ela te dá acesso a ambientes, a lugares. Então, essa chave, né, como se fosse hoje, talvez ele dissesse uma senha. Sim. Talvez hoje, né, tivesse um cartão de acesso biométrico, que seja. Mas dando a ideia o quê? Que os discípulos teriam essa autoridade de acessar o reino de Deus, de acessar o ambiente espiritual. O ambiente espiritual, exatamente. Então, eu nem vejo muita assim, polêmica em Mateus 16, 19, a não ser aqueles, né, que criam uma polêmica, que criam uma polêmica, ou que vão, né, a simplicidade. Nossos irmãos, né, católicos que vão interpretar isso de uma forma diferente, dando a Pedro um protagonismo que no nosso entendimento não tem. Fala, pastor. Eu acredito que esse acesso, como o senhor colocou, né, pastor Leonardo, a senha, né? Qual é a senha que a gente usa hoje para ter acesso àquilo que vem diretamente de Deus que está no céu?
O nome de Jesus. O nome de Jesus, justamente. Sem esse nome, nós não mandamos o mal embora, não vemos a cura. Sim, os próprios discípulos, os 70, né? Sim. Eles voltaram alegres, né? Senhor, em teu nome, né? Até os demônios se nos sujeitam. Então, eles já começaram a ligar, a pegar essa chave que é o nome e a adentrar no mundo espiritual. Exato, e tudo começa, né, lá no versículo 15, né, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, é a partir do momento que você entende quem é Cristo e a sua posição nele e a autoridade que ele deu a você. Então, é um entendimento, esse nome que abre portas pra gente. Exatamente. E também fecha. E também fecha. Liga e desliga. Liga e desliga. Só vai para o céu quem for batizado? Essa é simples, né? Sim, essa né? é fácil. Marcos 16 é muito claro com isso, né? Mas claro que tem as suas exceções aí, né? Marcos 16 diz que quem crê, que toma a decisão de mudar a direção da sua vida, mudar de caminho, acaba realmente, né? Depois, sendo batizado, ele garante, ele diz, será salvo, é uma garantia. E só logo depois ele diz que quem não crê já está condenado, né? Olha, uma declaração forte, bem forte, séria, e quem não toma essa posição, não tem condições de passar pelas águas e não faz e morre, não querendo fazer no caso. Não querendo fazer, justamente, né? Ciente disso, acaba de fato não entrando no céu. A pergunta é, só vai para o céu quem for batizado? Então, aí como... Aí tem o que o Paulo está falando, o pastor Paulo está falando, as exceções da cruz. As exceções, exatamente. Ele não foi batizado. Então é não a resposta. Não. Não, assim, eu acho assim, se há oportunidade de se batizar, né, aí a gente vai pegar as exceções, né? No caso do ladrão da cruz, de alguém que está em estado terminal, num leito de hospital, né, de uma pessoa que está ali no... Se o senhor for fazer uma visita, por exemplo, em leito do hospital, como o senhor falou, e a pessoa está nas últimas, e ela aceita Jesus, e ela fala assim, eu quero ser batizada, mas o médico fala, provavelmente ela não vai sair daqui. Você pode até pegar um copo d'água e batizar a pessoa pela fé, nesse caso. Não vai ser a imersão, mas você pode usar uma água para simbolicamente levar ela ao batismo, porque se ela morrer ali já foi batizada. Exato. Né? Porque aí seria um ato de fé. O batismo é um ato de fé. Sim. Um ato de fé público de que você aceitou Jesus como Salvador. Mas aí tem essas exceções como o ladrão da cruz, então... Exato. Tem um irmão uma vez me contou, que estava com a mãe dele internado, né, na UTI, ela estava em coma, e ele dizia assim, eu não posso permitir, Jesus, que minha mãe vá sem aceitar Jesus. E ele fez uma oração, a mãe dele acordou, durante 5 minutos, ele conseguiu pregar para a mãe dele, ela voltou para o coma e morreu no dia seguinte. Quer dizer, como é que a gente vai dizer que... Não foi salvo. Como é que a gente vai dizer que não foi salvo? A minha tia, eu levei ela a Cristo, aí ela estava muito debilitada, eu fui na casa dela. Eu acreditei que daria tempo. Eu ia batizá-la com água mesmo ali. Aí eu falei, não, vai dar tempo. Mas não deu não, Jesus recolheu. E eu creio que ela foi salva também. Glória a Deus. Também passei por uma situação como essa também, assim, em visitas mesmo, né? De uma senhora que estava num coma também. E não tinha como você conversar com ela, né? Os médicos já tinham dito, já não há mais jeito. Sim. Ela não vai ouvir o senhor. Eu falei, mas mesmo assim eu quero falar com ela. E aí, tá bom, o senhor que é o pastor? Então, tá bom. Aí eu falei, né, com ela, só que ela não conseguia abrir os olhos, estava em coma. E aí eu orei, assim, tipo, semelhante assim. Falei, Jesus, o senhor vai me dar aqui a inspiração para fazer isso e levá-la a Cristo. Porque ela era uma pessoa que nunca tinha ido à igreja. E aí Deus me deu o entendimento, falou assim, fala para ela mexer de alguma forma o dedo sequer. E aí eu fui e eu falei, a senhora está me ouvindo, em nome de Jesus. A senhora quer Jesus para ir morar no céu? A senhora aceita Ele como Senhor e suficiente Salvador? Aí ela fez assim, eu falei, a senhora vai mexer 2 vezes. Aí ela mexeu o dedo bem vagarosamente, assim, com dificuldade, as 2 vezes. Legal. Você vê assim, né? Depois foi recolhida. Depois foi recolhida. Horas depois mesmo dia. Então, a resposta é... Tá aí. Não. Não. Só vai para o céu quem vai para o... Não. Depende muito da situação aí. Justamente. Agora, se deliberadamente a pessoa fala, não quero batismo, e tem gente na igreja assim. Não chegou o meu momento, não chegou minha hora. Não, eu tive uma senhora de idade,
firme na igreja, firme, que eu descobri que ela não era batizada. Eu fui falar de batismo com ela, quase me bateu. Ela falou, não, fui batizado quando eu era criança na minha religião, não vou ser batizado de novo, porque eu não vou trair as minhas amigas lá, na religião, que ela foi batizada. Eu falei, olha, não, nem fala comigo de novo, pastor, estou aqui há anos, na igreja que eu passei, estou aqui há anos, e não vou ser batizado. E não foi. Essa pessoa, eu não creio na salvação dela, não, cara. Infelizmente, eu não creio. Ela está deliberadamente, ela está sendo ensinada e ela não quer o batismo. Que é isso aí. Aí é diferente, né? Fechou o entendimento, o coração para a verdade, né? Bom, vamos lá então, vamos seguir. Opa! Fiquei até nervoso aqui. Né? quase batizado com esse copo d'água. Como crianças podem manifestar-se segundo a palavra, elas já pertencem ao reino dos céus. Manifestar com a entidade mesmo, né? A gente tem relatos, né? Nós temos relatos de crianças manifestando-se com demônios. Aí a pergunta é, como que isso pode acontecer se o reino dos céus é das crianças já, como Jesus falou? E aí? É delas, no sentido de que, pela sua inocência, né, elas já herdariam. Mas as influências que elas passam a sofrer dependem muito de quem está como autoridade sobre a vida delas, que são, no caso, os pais. Sim. Um tio, uma tia, um avô, uma avó. Que se eles não estiverem cobrindo essas crianças, espiritualmente falando, elas estão expostas no mundo espiritual para que o inimigo, né, acabe influenciando a vida delas. E, dependendo do grau dessa influência, acabam sim, né, sofrendo esses ataques aí. O senhor já teve experiência, pastor? Já viu uma criança manifestar? Já vi. Já vi muitas vezes. Já vi. Em Madureira a gente já viu muitas crianças ali quando a gente era auxiliar. É pior que um adulto manifestado. É muito pior. É mais trabalhoso. Porque às vezes a gente, até pelas experiências que eu já porque tem que ter um cuidado maior, né? Sim, né? Quando uma criança está manifestada, pelas experiências que a gente já viu, às vezes você confunde com uma criança bagunceira. Elétrica, uma criança elétrica, hiperativa. E, na verdade, havia ali demônios ali, né? E como a gente, às vezes, olha para uma criança, ela tem um comportamento diferente, né? Não, isso é normal da criança, é porque ela é assim, porque ela é agitada, porque ela é hiperativa, porque... Não, mas, na verdade, os casos que a gente presenciou era, de fato, um demônio. Por isso que, às vezes, é mais difícil para a pessoa distinguir, né? Porque um comportamento de criança... Você acha, né? que é criança, coisa de criança. Exatamente, né? E que é diferente com um adulto. Né? Então... Infelizmente acontece. Acontece. É possível, então, acontecer isso? É possível. Sim, muito possível. E a razão seria essa falta de cobertura. Porque a pergunta é essa. A pergunta é das autoridades, a gente quer saber qual é a razão disso. Seria a culpa, então, recairia nos pais que não estão cuidando dos seus filhos. Sobre quem é responsável, né? Sobre seus filhos espiritualmente. É porque as crianças, elas são apresentadas a Cristo. Não são batizadas. Elas só vão ser batizadas quando tiverem uma idade de discernir, né? Uma idade de consciência. Até me perguntam às vezes, já deve ter perguntado a vocês também, né? Com qual idade pode batizar? Eu falo, não tem uma idade específica. Exato, né? exato. O que tem é a consciência. Você pega uma menina de 12 anos e tem uma consciência cristã maior do que uma menina de 20, 25 às vezes, né? De compromisso mesmo com as coisas de Deus. Eu não vou negar o batismo para uma menina de 12 anos, de 10 anos, de 11 anos. Eu já batizei uma menina de 9 anos. Eu batizei. Porque eu vi que a menina, na verdade, ela estava segurando até um dos, no caso era o pai, ela que parava com o pai, que dava a palavra, que exortava, que orava pelo pai. Entendeu? O pai ia na igreja, mas não tinha compromisso nenhum. Uma vez eu batizei 2 de 7 anos. 7 anos. É assim, você percebe que a criança ela tem uma vida espiritual independente. É aquela criança que não está na escolinha, mas está no culto, com a própria Bíblia, já é alfabetizada, já lê. Então, teve uma vez que... Postura diferente, você vê a criança com postura diferente. Tem uma vida espiritual que, independente dos pais. Jeito diferente, a maneira de falar da criança é diferente, de vestir é diferente, uma postura é diferente. Né? E aí, essas 2 crianças queriam marcar um atendimento comigo. O que foi? Não, queremos falar com o senhor. E as 2 bateram lá na porta do escritório. Não, que a gente quer se batizar, a gente já entende o plano de salvação, os nossos pais não querem deixar, então a gente quer que o senhor converse com os nossos pais para deixar a gente se batizar. Olha aí. Né? E foi. E hoje continua aí dando frutos. Estão dando frutos até hoje. Exatamente. Então, é por isso que eu cheguei nesse ponto, porque aí você pensa no inverso. Então, você pega uma criança com 7 anos, que não tem o cuidado dos pais e apresentar Cristo para ela, e essa criança não quer saber de Cristo,
ela fica bem aberta mesmo para o maligno entrar, Exato. e pode acontecer a manifestação de demônios, sim. Da mesma forma que uma criança ela pode ser batizada com o Espírito Santo, sim, uma criança também pode ser possessa por demônios. Exatamente. O inverso é verdadeiro também. Exatamente. Vamos lá. Todo mundo que pecar e não se arrepender vai para o inferno? Ou existem níveis de pecados que nos levem a este lugar? Todo mundo que pecar e não se arrepender vai para o inferno? Todos já nascem com o pé no inferno. Com o pé lá. Todos já nascem mortos, né? Então, todos já nascem precisando de um Salvador, né? Porque através de um, que foi Adão, o pecado entrou no mundo. E esse pecado, ele contaminou a todos. Né? Entrou a morte. Né? Como diz lá, 1 Coríntios 15, no versículo 21, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Então, assim, a pessoa que peca, ela só está dando continuidade à morte, à situação de morte em que já nasceu, já estava assim. Já estava quem assim. recebe a Cristo e decide, por conta própria, voltar isso pode acontecer também, a Bíblia fala que a porca volta ao espojadouro, né? Também perde a salvação, porque ela volta ao pecado. Exato. O pecado, o salário do pecado é a morte, né? Isso aí já resume tudo, né? Exato. O salário, a recompensa do pecado é a morte, quer dizer. E o que pode mudar isso na vida dela é o caminho do arrependimento que leva à salvação, né? Sem arrependimento, então, inferno. Justamente. Não tem para onde ir. Não tem para onde correr. Que coisa séria, hein? Olha, amigos, nós vamos agora ao quadro Opinião, pastores. Vamos ver o que o pessoal vai falar disso lá na rua. Eu estou meio curioso para saber o que eles vão falar nas ruas aí. Vamos à opinião. Acredito sim. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus, né? Que nos diz que após a morte vamos para o céu ou para o inferno. E segundo nossos atos aqui na Terra, né? Determina isso. Complicado de responder isso porque eu nunca morri. Não tenho essa experiência. Eu não acredito, eu acredito em Deus, só isso. Mais nada. Depois da morte, existe vida? Existe. Eu penso assim, né? Se ele quiser ressuscitar a gente, ele ressuscita, né? Porque ele tirou o Lázaro da cova, né? Do leão, mesmo assim, a gente também pode ser a mesma coisa, né? Tendo fé, né? Muita fé, né, meu filho? Que tem um mistério aí? Tem. Eu acredito. É mistério. Agora, eu acho que a gente não acaba. Tem que ter uma continuidade. Aí é um mistério. Mistério da vida, mistério da morte. Eu acredito que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, nós morremos e vivemos uma vida com Jesus no céu. Isso depende da fé de cada um, de como ela acredita e vive essa vida aqui, agora, entendeu? Porque se ela é uma pessoa de fé e acredita em Jesus, né, que Ele é o nosso Salvador, sim, ele pode ser salvo e ter uma vida eterna. Cara, acredito. Porque, coincidência ou não, tô acabando de sair agora de um laboratório que eu tive uma convulsão do nada. E eu apaguei assim de uma hora para outra. Quem salvou minha vida foi a minha namorada, porque eu tive uma convulsão, bati a cabeça no chão e ela conseguiu me virar, abrir minha boca, eu voltei a respirar e depois fui pro hospital. E nesse tempo, cara, assim, a gente não... Tá tudo apagado, mas a gente escuta, eu pelo menos na hora eu escuto as pessoas ao meu redor gritando, falando, me acudindo e eu não podia fazer nada, entendeu? Depois eu voltei. Eu acho que existe sim. Acho não, tenho certeza, cara. Tenho certeza. E eu tirei essa prova. Eu acho que a gente vai para um outro plano, entendeu? Eu acho que aqui a gente, com certeza a gente aqui é passageiro, né? A gente aprende muita coisa espiritualmente e a gente vai para um plano superior. Eu acredito nisso. Amigos, vida após a morte, plano super... Como é que é? Plano superior. Tem gente que pensa que vai voltar para a natureza. Tem vários pensamentos acerca da vida após a morte. A gente fica com Jesus,
vamos viver a eternidade com Ele, com o novo corpo, é a melhor coisa que faz no nome de Cristo. Pessoal, vamos direto para o X da questão. X da questão de hoje. Qual a chave para vivermos uma vida eterna no céu? A chave é a santidade, do meu ponto de vista. Não é nem o meu ponto de vista. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a chave, a grande chave é essa. Porque a santificação faz você respeitar a palavra, ter temor da palavra, andar na presença de Deus, perdoar até quem não merece o seu perdão, faz você amar o seu próximo, mesmo que ele não mereça ser amado. Isso tudo faz parte da santidade. Parte quando você decide viver pela palavra, andar pela palavra. Então, X da questão de hoje, ande em santidade, não perca a salvação, vida eterna no nome de Jesus. Tá bom? Pastor Leonardo, pastor Paulo Rogério, foi um prazer tê-lo com a gente aqui na Conexão, passou rápido e vamos para a vida eterna. Céu ou inferno? Céu, claro. Sempre, né? O céu. Céu, né? Sem Não dúvida. ficou na dúvida não, né? Amém. Pastor Leonardo, endereço, horários, por favor. Eu estou ali na Rua do Comércio, número 65, bem ali no centro de Nilópolis. A Rua do Comércio é popularmente conhecida como o Beco das Lojas Americanas. Então, a igreja está aberta todos os dias. Você vai me encontrar ali, quarta-feira, às 7 da manhã, 9 da manhã, 2 da tarde e 7h30 da noite. E também aproveito para deixar aqui o horário de domingo. Nós temos 3 grandes cultos ali abençoados para você participar conosco. Às 7 da manhã, 10 da manhã e às 18 horas. Pastor Paulo Rogério, também foi um prazer tê-lo aqui com a gente, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença. Seu horário, seu endereço, para o povo te procurar ali em Alcântara. Glória a Deus, né, pastor Ednilson? Foi bênção demais hoje aqui. E nós ficamos ali na rua Manuel João Gonçalves, número 500, ali no coração do Alcântara mesmo, ali no município de São Gonçalo. Ali, quartas e sextas-feiras, eu tenho nos horários 8 da manhã, 10 da manhã, 14, 18 e 19h30. E aos domingos, sempre, muito especial, 8 da manhã, 10 da manhã, às 15 horas e também às 18 horas. Seja o nosso convidado aí, vai ser um prazer recebê-los em nossa igreja. Amém, foi um prazer, pastores. Olha, eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Eu tenho convocado todos para o domingo, 7, 9, meia, 15, 18. Tem sido muito especial os nossos domingos. A igreja é aberta todos os dias, eu estou na igreja diariamente. E quarta e sexta faço os meus cultos de quarta e sexta especial, 8, 14, 19. Mas domingo tem sido demais e eu convoco você, 7, 9, meia e 18 horas, 15 e 18 horas. Tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo Conexão.